Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 4ª sessão ordinária deste Tribunal Pleno. Sobre a mesa, ata para aprovação referente à 3ª sessão ordinária desta Corte. Está em discussão e votação. Aprovada a ata. Cumprimento o doutor auditor Antônio Carlos dos Santos, que substitui nesta ocasião, mediante conselheiro Sidney Stanislau Beraldo. Informo que a sustentação oral requerida nos itens 45 e 53 e indago ao eminente procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Rafael Demarque Costa, se deseja sustentar oralmente ou ter vista de qualquer dos processos. Excelência, desejo sustentação oral do item 2 da pauta. Item 2 da pauta, requerimento de sustentação oral do Ministério Público, a Secretaria anotou. Podemos começar, então, examinando os editais da sessão estadual. Tem a palavra o eminente relator, conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, os eminentes procuradores, todos os presentes. O TC 948 cuida de uma representação contra edital de regime diferenciado de contratação da Sabesp. Matéria motivou a concessão de liminar. Peço referendo para prosseguimento como exame prévio. O relator pede referendo, está em discussão e votação. Referendado. Palavra do conselheiro Robson Marinho. São representações contra o edital do pregão presencial 01 da EE 2014, instaurado pelo DAE, tendo por objeto a contratação de serviços de desassoreamento do rio Tietê. Eu consulto de representante do Ministério de Contas, nesse item, Não, é o 2 da pauta, na pauta normal. Aqui eu já encaminhei relatório e voto a Vossas Excelências. O meu voto julga procedente as representações intentadas e determinam daí que corrija o edital nos termos consignados neste voto. Pela procedência da representação, eu voto o relator que está em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovada. Palavra do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhores funcionários, trata-se de representação contra o edital de pregão eletrônico promovido pela Secretaria da Estado de Educação, Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional, objetivando contratação de serviços de teleatendimento com call center. Preliminarmente, submeto referência plenária, edição por meio da qual eu determinei a suspensão do certame e o recebimento da matéria como exame prévio do edital. Em discussão, referendado. E no mérito, conforme relatório e voto disponibilizado previamente a Vossas Excelências, eu voto pela procedência da representação e determino que a Secretaria de Educação, através da Coordenadoria de Informação e Monitoramento, promova a reformulação do edital. Está em discussão, voto relator. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Encerramos os exames de edital da pauta estadual. Antes de passar à ordem do dia, ofereço a palavra aos eminentes conselheiros que desejarem se manifestar. Não havendo interesse, então vamos à ordem do dia. O item primeiro é um agravo de Fábio Bonini Simões de Lima, ex-presidente da FDE. Encaminhei a Vossas Excelências o relatório referente à matéria e, no mérito, eu observo que, ao contrário do alegado pelo agravante, presume-se perfeita a intimação dos atos e decisões deste tribunal com a publicação no Diário Oficial, conforme previsto no artigo 90 da Lei Complementar 709. Restringindo-se aos processos de tomada de contas a notificação feita nos modos do artigo 91 da lei, hipótese distinta da natureza destes autos. Irretocável o despacho de 13 de março de 2013, que indiferiu liminarmente a peça recursal. Encurto razões, proponho que se conheça do agravo, a que se lhe negue provimento. Está em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. No item 2 é que há requerimento de sustentação oral do doutor Ministério Público do Estado. O relator é o conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, recurso ordinário interposto pela Procuradoria da Fazenda do Estado contra a decisão que julgou regulares a inexigibilidade de licitação e o contrato celebrado entre a DERSA
e o escritório Bandeira de Melo e na Devasca Advogados Associados, objetivando a prestação de serviços de advocacia na área contenciosa, civil e administrativa. Eu encaminhei o relatório a Vossas Excelências, onde tem manifestação da SDG pelo improvimento do recurso da PFE e o MPC é pelo provimento. Ontem até tivemos a oportunidade, senhor presidente, de discutir esse assunto na segunda Câmara, onde lembrei até que já existe até uma recomendação, um pedido, uma representação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, feita agora em dezembro de 2012, para que os membros do Ministério Público, aquele lá, né? Não o nosso Ministério Público de Contas, aquele outro, para que eles mesmos não recorram de decisões de contratações de advogados por contratação de advogados por inexigibilidade de licitação, que é o caso presente. O posicionamento nosso aqui do tribunal é pacífico. Eu ouço com muito respeito o digno representante do Ministério Público de Contas. Que tem a palavra. Obrigado, Excelência. De fato, eu gostaria de trazer à discussão realmente essa proposta que há no Conselho Nacional do Ministério Público, casos normais, corriqueiros da administração, que não exigiriam essa notória especialização. Exigindo a notória especialização, sim, concordamos com essa nova posição do CNMP, que não deveria o Ministério Público atrapalhar o administrador, que realmente, em casos excepcionais, precisa contratar advogados fora do quadro, mas não é o caso concreto. Só esse é o ponto, Excelência. Eu me permito discordar respeitosamente do ilustre representante do MPC e também da PFE. Eu respeito a posição de ambas as instituições que defendem a necessidade de concurso público para a contratação de advogados, mesmo para a defesa junto ao Tribunal de Contas do Estado. Mas, para mim, é pacífica a jurisprudência, é pacífico o meu entendimento. A própria nova lei de licitações está caminhando, já aprovada em uma das comissões do Senado, aponta nessa direção, legitima claramente a possibilidade do administrador contratar, pagar honorários de advogados, inclusive para atuar até o final do processo, tá certo? Então, o meu voto, senhor presidente, é pelo improvimento do recurso da PFE, conforme já me manifestei em várias outras oportunidades. Está em discussão, conselheiro Dimas Ramalho, conselheiro Roque Stadini também. Sim. Pode falar. Como queira. Conselheiro Decano. Não, eu até prometi que não falaria. Mas fale, senhor. Mas não prometi, Você que não eu estou com a cumpre as suas garganta, promessas, ontem foram mas... 68 processos. Eu prometi que não falarei, mas a pastilha está ajudando. A questão é o seguinte, eu concordo plenamente com o conselheiro Robson Marinho e me pergunto, seria razoável que o DERSA tivesse nos seus quadros de advogados especialistas em ações civis públicas, ações populares, inquéritos civis públicos? Quer dizer, o DERSA não é feito para isso. Se tem algum advogado que está contratado lá no DERSA, ou se é concursado, não sei, mas que cuida desse tipo de ação, ele, na verdade, ele tá numa entidade equivocada, errada. Quer dizer, não há que ter no DERSA advogado especialista em inquéritos civis administrativos. É por isso que precisa contratar. Por outro lado, é o seguinte, se nós ficarmos decidindo de uma forma contrária, nós estaremos fazendo algo bastante complicado, porque nós vamos estar decidindo sobre contrariamente ao que decide o judiciário generalizadamente. Eu quero, com todo o respeito que merece ao Ministério Público, eu sei que os prefeitos são chamados e ditos, se você contratar, entro com ação civil por improbidade. Aliás, digo a verdade que acho que não tem pé nem cabeça essa ação civil de improbidade. Até onde eu estudei, eu achava que isso aí não teria. Você chegar a um prefeito e dizer, ou você não faça a contratação, senão eu promovo a ação. Aliás, eu nem gosto desse parâmetro. Eu acho que o Ministério Público deveria propor, independente de chegar e falar para o prefeito. Agora, de qualquer forma, há um caminhão de decisões do Judiciário sobre isso.
Outra coisa é o seguinte, a singularidade e a notória especialização, eu acho que está havendo um equívoco. A singularidade diz respeito ao que você vai contratar. E a notória especialização diz respeito a quem vai contratar. Está sendo feita uma mistura disso. Na verdade, um grande escritório, notoriamente especializado, não é só que ele tem mais do que nome e tem credenciais. E eu vejo que o caso aqui é de um escritório que tem mais do que nome. Então, eu acho que nós não podemos iniciar um confronto com o judiciário e passar a rejeitar esse tipo de contratação. Eu acompanho integralmente o conselheiro, nem devia ter falado. Conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, eu peço vista do processo. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Matéria fica adiada com vista ao conselheiro Dimas Ramalho, que tem a palavra para os itens 3 e 4. O item 3, senhor presidente, é recurso ordinário interposto pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação, visando a reforma da decisão da primeira Câmara, que considerou irregular a licitação na modalidade concorrência, assim como o contrato decorrente, os termos adesivos celebrados na Fundação e a construtora Massafera Limitada, objetivando a construção de prédio escolar. A Assessoria Técnica, sobre enfoque jurídico, chefia da FTJ e SDG, posicionada pelo conhecimento e não pelo provimento do apelo, porquanto o procedimento da FTE vem sendo reiteradamente condenado por esse tribunal. Por sua vez, a douta Procuradora da Fazenda Estadual, com indústria Procuradora da Fazenda, colocou-se favorável à reforma do julgamento originário, por entender que os procedimentos da FTE estão amparados pela lei de licitações. É o relatório. Em preliminar, conheço a medida proposta. Plenário também. Com tal mérito, não se revela hábil até sustentada pelo recorrente, pois a metodologia implantada pela Fundação tem causado prejuízo ao erário, em ofensa ao princípio de economicidade. E no tocante aos termos aditivos, a argumentação deduzida pouco difere daquela apresentada na fase anterior. Ademais, ainda que viesse a ser reconhecido em boa ordem formal os instrumentos, não restaria afastado o juízo de irregularidade, que a eles foi atribuído, já que os mesmos encontros contaminados pelo vício na matéria principal, em face do princípio de acessoriedade. Diante disso tudo, eu nego o provimento ao apelo, senhor presidente. Relator nega provimento, está em discussão e votação. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. O item número 4, senhor presidente, é ação de revisão de julgado proposta pelo reitor da Universidade de São Paulo, que objetiva desconstituir a decisão da primeira Câmara, que negou o provimento ao recurso interposto contra sentença que julgou ilegais, porém com recomendações, atos de admissão de pessoal da referida universidade. A Assessoria Técnica, São Paulo Jurídica, a chefia da TJ, posicionaram-se pelo não conhecimento da ação decisória, por falta de embasamento, pois entende que o postulante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão. Na opinião da douta Procuradora da Fazenda Estadual, o pedido poderá ser recebido e julgado procedente, porque ficou demonstrado que as vagas foram criadas antes da Constituição de 88. Para a SDG, não ocorreu a legal violação da literalidade da Lei Estadual 6826, além do que os documentos trazidos eventualmente poderiam servir de embasamento, na verdade foi produzido posteriormente à realização dos atos, o relatório. Inicialmente, não merece prosperar, sendo o caso de rejeitar o pedido de atribuição do efeito suspensivo à demanda, por absoluta falta de amparo legal. Quanto aos pressupostos de cabimento da pretensão, verifico que o autor é parte legítima e o pedido proposto dentro do prazo legal. Mas no tocante à sua fundamentação, não há como acolher a medida intentada. Não ocorrer aventada hipótese ofensa à lei e os documentos anexados, por terem sido produzidos posteriormente antes de julgar a decisão, não são hábeis para embasar a ação. Nessas condições, em preliminar, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo e voto pelo não conhecimento da ação da decisão de julgado, julgando o seu autor carecedor do direito de propositura da demanda. É meu voto. O relator não conhece da ação de rescisão da Universidade de São Paulo. Está em discussão e votação. Aprovado. Palavra na sequência do eminente relator substituto e conselheiro, doutor Antônio Carlos dos Santos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, o item 5 da pauta traz recurso ordinário interposto pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp,
contra o acórdão da Igreja Segunda Câmara, que julgou irregulares o pregão presencial e o contrato entre a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e a empresa GE Healthcare do Brasil, Comércio e Serviços para Equipamentos Médicos Hospitalares Limitada, objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de partes e peças, inclusive tubos de raio-x, magneto e hélio, sem custo adicional, bem como assessoria técnica de equipamentos instalados no Hospital das Clínicas da Universidade Zeferino Vaz, pelo prazo de 12 meses. Conduziram ao julgamento desfavorável da matéria a falta de comprovação da realização de pesquisa de preços e a não demonstração da compatibilidade do valor contratado com aqueles praticados pelo mercado. A instrução é dividida. A Procuradoria da Fazenda do Estado e a Unidade Jurídica da Assessoria Técnica manifestaram-se pelo conhecimento e provimento do apelo. Por sua vez, a chefia da Assessoria Técnica e SDG, por entenderem ausentes elementos suficientes a comprovar a compatibilidade dos preços com os praticados no mercado, dados imprescindíveis em qualquer tipo de contratação para a aferição da execuibilidade da proposta e da sua economicidade, conheceram do recurso, mas opinaram pelo seu desprovimento. Eu passo ao voto. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Decido. No mérito, meu voto acompanha a chefia de ATJ e SDG e nega provimento ao apelo. Em discussão, voto do relator. Aprovado. Encerrada a matéria constante da ordem do dia dos feitos estaduais, sem esquecer os cumprimentos ao eminente procurador da Fazenda do Estado, Dr. Luiz Menezes, passamos a examinar os feitos municipais com exames prévios. Tem a palavra o conselheiro decano. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do MPC, para referendos, eu trago uma impugnação à contratação de Pirassununga, Águas de Lindóia, Paulínia, Caieiras, município de Caieiras. Submeto, portanto, a proposta de referendo dos atos praticados em suspensão. Conselheiro relator pede referendo no plenário. Referendado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Agora, o pregão de Osasco e Pirassununga, dou ciência a esse plenário, haver determinado arquivamento, tendo em vista a revogação da anulação da contratação de Osasco e Pirassununga. Osasco e Pirassununga. O plenário toma conhecimento. Agora, não é só Osasco, Excelência. Me permita. Pirassununga, não. Pirassununga também. Seria o seu item 7 aqui. A diretoria-geral também está em dúvida. Não, é que chegou agora a revogação. Ah, tá bom. Vossa Excelência também está comunicando Pirassununga. Não, é bom, anotado. A verdade é que chegou em cima do horário. O plenário toma conhecimento do arquivamento. Como? Só tinha um Osasco, né? É que chegou a notícia de Pirassununga, que estava revogada, chegou agora de manhã. E eu achei que era mais prudente, já que deu a notícia da revogação, já resolver de plano. Agora Campinas, a representação de Campinas. A representação destaca, em princípio, possível afronta à jurisprudência desse tribunal. Meu voto é pelo recebimento da matéria como exame prévio, determinando imediata suspensão. Está em discussão e votação. Aprovado. Agora, São Roque, contratação com a comercial. O representante é a João Afonso Limitada. O meu voto é pela procedência da representação. Exigência excessiva de especificações, critério de análise de amostra, falta de amparo legal, desnecessidade exigida na visita técnica, possibilidade de imposição de penalidades. Conforme o voto, eu sou pela procedência. Pela procedência, eu voto o relator, que está em discussão e votação. Aprovado. Agora... Tabapuã. Não, agora acabou. Não. Tabapuã. Exatamente, a impugnação ao pregão presencial de Tabapuã. Já disponibilizei o relatório. Enquanto a TJ e MPC foram pela procedência dos itens questionados, SDG concluiu pela procedência parcial. Fixando-se na questão sobre a qual houve divergência,
qual seja a relativa sujeição imposta de entrega das amostras dos produtos para todos os proponentes, não somente para a empresa, e ainda sob condição que precisam 2 amostras para cada um, acompanham a TJ e MPC, pois estão conforme a jurisprudência favorável à exigência de amostra, desde que recai apenas sobre o vencedor do certame, em concessão de prazo razoável para sua apresentação. Ademais, na hipótese concreta, a administração pretende adquirir 39 itens, no bem superior ao que, por exemplo, os 21 previstos no TC aqui citado. Julgo, portanto, procedente a representação, devendo a Prefeitura de Itabapoã promover as correções que o voto aponta. Está em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Conselheiro Renato Martins Costa tem a palavra. Peço referendo, senhor presidente, aos atos praticados nas representações constantes dos TCs 952, 954, 955, 960, 963, 966, 968 e 970, todas incidentes sobre pregão presencial 31/14 da Prefeitura de Guarulhos. Em discussão, referendário despacho de Vossa Excelência, continua a palavra. TC 401, representação contra o pregão presencial 1/14 da Prefeitura de Sarapuí, visa fornecimento de cartão magnético de Vale Alimentação. Há convergência no sentido da procedência, encaminhei relatório e voto, que conclui da mesma maneira, devendo a Prefeitura de Sarapuí retificar a exigência de rede de estabelecimentos credenciados em todo o território nacional. Sarapuí para o Brasil. Para o mundo, né? Sem prejuízo de eventual apresentação de propostas comerciais com taxa igual ou inferior a 0. Está em discussão. Já Sarapuí estará no mundo. Por enquanto, ela quer o Brasil. Está em discussão e votação, aprovado o voto do relator. TC 493, representação contra o pregão presencial 1/14 da Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões para aquisição de cestas básicas de alimentos. A instrução é convergente no sentido da procedência parcial. Meu voto acompanha, determinando que a Prefeitura retifique o edital, esclarecendo que a apresentação de amostras deverá ser indicada apenas a licitante que se sagrar vencedora do certame. Bem assim, que o termo de referência constante do anexo 1 deverá ser redimensionado, a fim de que as composições nutricionais, embalagens e formas de apresentação dos produtos nele especificados guardem grau de compatibilidade com a média do mercado, possibilitando assim o oferecimento de espectro maior de produtos. Está em discussão o voto do relator, encerrada a discussão e votação, aprovado. Continua com a palavra, Vossa Excelência. TC 3522 é pedido de reconsideração de decisão desse plenário que julgou parcialmente procedente representação formulada contra a concorrência 02/2013 da Prefeitura de Pindamonhangaba, que visa contratar serviços de limpeza pública e de resíduos de serviços de saúde. A instrução é pelo conhecimento e desprovimento. E em preliminar, senhor presidente, eu conheço do pedido de reconsideração exclusivamente no que se refere às questões consideradas improcedentes no grau de julgamento anterior, já que o recorrente quer incluir no debate a divisão do objeto licitado em 2 lotes, matéria estranha à decisão de primeiro grau. Nesses limites eu conheço do recurso. O relator conhece de parte do pedido de reconsideração, está em discussão, conhecido na forma proposta por Vossa Excelência. As questões consideradas improcedentes no julgamento anterior foram vedação de consórcios e a unidade de medida de serviços empregadas para aferição da qualificação técnica. Matérias voltadas à discricionariedade do administrador e que, segundo a apreciação da Corte, se apoiam em doutrina e jurisprudência de qualidade. Eu nego o provimento. No mérito, o conselheiro nega provimento, está em discussão e votação, aprovado. Por fim, são os TC 537 e 640, representações contra o pregão presencial 1/14 da Prefeitura de Manduri, que visa contratar empresas para implantação de sistemas e licença de programas de informática. A instrução que prevaleceu foi a da unidade de engenharia, que foi pela procedência da primeira representação, no que foi acompanhada por todos os demais opinantes, e improcedência da segunda. Aí houve divergência, já que chefia, MPC e SDG foram pela procedência parcial. Também encaminhada a íntegra de relatório e voto,
e é no sentido da procedência do pedido formulado por Mário Luiz Dias Pérez e da procedência parcial daquele subscrito por Cian Sistemas, devendo a Prefeitura de Manduri retificar o prazo para a realização da engenharia reversa na operação de conversão de dados, inclusive divulgando as estruturas existentes aos interessados, sem prejuízo de indicar os quantitativos de treinamento de servidores, tendo em vista se tratar de informações inerentes à perfeita concepção do objeto. É o voto. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. A palavra do conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, trago para julgamento desta Corte os seguintes processos. Processo 558-14, referente à representação contra o edital do Pregão Presencial 114, instaurado pela Prefeitura de Vinhedo para aquisição de licenças de software. Processo 717-14, referente à representação contra o edital de Pregão Presencial 614, promovido pela Prefeitura de Araçariguama para aquisição de kit escolar. Inicialmente, senhor presidente, eu peço o referendo das decisões singulares que determinaram a suspensão desses dois certames. Em discussão, referendado. No mérito, conforme votos previamente encaminhados a Vossas Excelências, a conclusão dos referidos processos é no sentido da procedência parcial das representações, com proposta de retificações em seus editais na conformidade das respectivas decisões. São os meus votos. Que estão em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Já tem. Estava junto a Araçariguama. Está certo. Então, a palavra é do conselheiro, da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, eu trago para referendo desse plenário medidas preliminares que adotei no sentido da suspensão do pregão 16 de 2014 da Prefeitura de Lupercio. Em discussão, referendado. Agora eu trago uma representação formulada contra o edital do pregão presencial 1 de 2014, de menor preço por lote, lançado pela Prefeitura de Descalvado, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios. A TJ e Ministério Público de Contas opinaram pela procedência da representação. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e considero procedente a representação, devendo a Prefeitura de Descalvado proceder às seguintes alterações no edital: direcionar a exigência de apresentação de amostras e, bem assim, dos documentos exigidos no anexo 1, como fichas técnicas, cópia de registro do produto do fabricante no órgão competente, cópia de registro do rótulo para o vencedor da fase de lances, ou desloque em posição para o momento de assinatura do contrato, como condição para o ato, disponibilizando, em ambos os casos, um prazo razoável para cumprimento. E reveja as especificações do item 73 do edital. É como voto. Está em discussão o voto da relatora. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Eu relato em conjunto agora duas representações formuladas pela advogada Wanderleia Silva Melo contra editais de pregão da Prefeitura de Araçoiaba da Serra e da Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia, que objetivam a aquisição de pneus. O MPC opinou pela procedência das representações. Inicialmente, eu submeto a referendo desse plenário os atos preliminares por mim adotados. Em discussão, referendado. Quanto ao mérito, encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho a manifestação do Ministério Público de Contas e considero procedentes as representações para o fim de determinar a Prefeitura de Araçoiaba da Serra que reveja o critério de julgamento eleito, adotando o menor preço por item ou de menor preço por lote, desde que os lotes sejam compostos por pneus e produtos afins, segundo os tipos de veículos que serão utilizados. E a Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia, que reveja também a redação do edital, passando a permitir que a licitante vencedora do certame possa demonstrar a qualidade dos produtos por qualquer uma das possibilidades que a lei assegura, de forma alternativa, e também excluir as previsões que sujeitem as proponentes a compromisso de terceiro alheio à disputa e aquelas que constituem obstáculos a produtos que não sejam de fabricação nacional. É como voto. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Agora, em exame, representações contra o edital de pregão presencial 45 de 2013,
por meio do qual a Prefeitura de Miracatu objetiva a contratação de prestação de serviços de transporte de alunos. Em resumo, os representantes contestaram questões afetas ao edital de licitação e também a falta de justificativa para a não utilização de aproximadamente 7 micro-ônibus recebidos há 2 anos do projeto Caminho da Escola do Governo Federal. Examinando a matéria, eu requisitei o edital para exame e determinei a suspensão do procedimento. No caso, também, eu solicitei informações complementares à Prefeitura quanto ao planejamento da licitação, considerando a proximidade do ano letivo. A TJ, Ministério Público de Contas e SDG manifestaram pela procedência da representação com sugestão de aplicação de multa ao responsável em razão do não encaminhamento das justificativas quanto ao planejamento do certame. Em preliminar, eu solicito referendo para os atos praticados. Referendado. Quanto ao mérito, encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e considero parcialmente procedente as representações propostas. Para o fim de determinar a Prefeitura de Miracatu as seguintes correções: exclusão do item que estabelece que os atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito privado deverão estar acompanhados de cópia correspondente do contrato, de nota fiscal e de fatura devidamente autenticada. Exclusão da imposição de licenciamento no município de Miracatu dos veículos da vencedora da disputa. E exclusão da exigência de que os veículos devam ser da marca Perua Kombi. E verificado o não atendimento às determinações dessa Corte no tocante ao encaminhamento de informações sobre o planejamento da licitação, bem como sobre a não utilização dos micro-ônibus de propriedade da municipalidade, com fundamento no inciso 3 do artigo 104 da nossa lei complementar, eu proponho que seja aplicada multa ao responsável, senhor José Amarildo Valentim da Costa, prefeito do município de Miracatu, multa que eu estipulo equivalente a 200 UFESPs. Proponho ainda remessa das cópias dos autos ao Ministério Público Estadual e ciência ao relator das contas da Prefeitura do exercício de 2014. É como voto. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, submeto ao referendo plenário a decisão de paralisação do pregão promovido pela Prefeitura de Indaiatuba, objetivando a contratação de serviço de fornecimento e manutenção de sistemas informatizados de gestão pública. Referendado. Agora, senhor presidente, em exame e representação contra o edital de pregão promovido pela Prefeitura de Santo André, que objetiva a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção na infraestrutura da rede lógica de telefonia da Prefeitura. Preliminarmente, submeto ao referendo plenário a decisão singular que determinei o recebimento da matéria com exame prévio do edital. Referendado. E no mérito, conforme relatório e voto previamente disponibilizado, Vossas Excelências, eu voto pela procedência parcial da representação e determino que a Prefeitura insira na descrição do objeto elementos quantitativos que possam melhor caracterizar os serviços que pretende contratar, proporcionando condições para avaliação objetiva dos atestados de qualificação técnica dos proponentes. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Agora, em exame, senhor presidente, representação contra o edital de pregão da Prefeitura de Paulínia, objetivando a contratação de fornecimento parcelado de carnes, aves, peixes, embutidos e processadas. Preliminarmente, submeto ao referendo plenário, decisão do recebimento da matéria como exame prévio do edital. Em discussão, referendado. E no mérito, conforme relatório e voto já disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto pela procedência parcial da representação, devendo a Prefeitura mudar o edital, de modo que divida em lotes distintos produtos in natura e processados de cada gênero de animal licitado. Tire das exigências de visita técnica de veículo empregatício profissional médico veterinário. E a apresentação de amostras somente da vencedora da disputa, com análise de conformidade, após a etapa de lance. É meu voto, presidente. Que está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Continua, Vossa Excelência. Agora, trata-se de edital da Prefeitura de Valinhos, objetivando o fornecimento parcelado de diversos gêneros alimentícios. Submeto em preliminar, referendo esse plenário, decisão do recebimento da matéria como exame prévio de edital. Referendado. E no mérito, conforme relatório e voto disponibilizado previamente,
eu voto pela procedência parcial da representação e determino que a Prefeitura reformule a composição dos itens do lotes 3, 4, 5, elimine a aglutinação. E 2, que altere as especificações técnicas dos produtos impugnados, com recomendação para que reavalie as demais descrições mínimas dos produtos componentes dos lotes licitados. É o voto, presidente. Que está em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. Proponho agora, senhor presidente, recebimento como exame prévio de edital da representação contra o edital do pregão promovido pela Prefeitura de Campinas, objetivando contratação de empresa para a prestação de serviço de recebimento de disposição final, compreendendo o transporte de resíduos sólidos urbanos, domiciliares, comerciais e públicos. A abertura da sessão pública está agendada para ocorrer no dia 27 de 2 de 2014. É meu voto. Conselheiro, requisito edital de Campinas está em discussão e votação. Aprovado. A palavra na sequência do eminente auditor Antônio Carlos dos Santos. Senhor presidente, inicialmente 3 referendos. O TC 941, que abriga a representação que visa o exame prévio do edital do pregão presencial 101/2013, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Tatuí, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de material esportivo. O TC 951 cuida de representação contra o edital de pregão presencial 0114, lançado pela Câmara Municipal de Suzanápolis, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no ramo para a prestação de serviços de organização e realização de concurso público para provimento de cargos efetivos da Câmara Municipal daquele município. E o TC 961 trata de representação que visa o edital da concorrência 114, lançado pela Prefeitura Municipal de Fernandópolis, que tem por objeto a disponibilização de um sistema de ensino composto por material didático, licença de uso de softwares educacionais e serviços de implantação, capacitação e assessoria pedagógica para alunos e professores da educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e finais, e educação de jovens e adultos para o ano letivo de 2014. Eu peço o referendo deste egrégio plenário as medidas adotadas nos 3 processos, senhor presidente. Tatuí, Suzanápolis e Fernandópolis. Referendo. Está em discussão. Referendado. Continua a Excelência com a palavra. O item 4, agora para conhecimento, o TC 763, cuida da representação contra o pregão presencial número 514, lançado pela Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, que tem por objeto o fornecimento e a instalação do sistema de climatização do Fórum de Embu-Guaçu, São Paulo, situado na esquina entre as ruas Coronel Luiz Tenório de Brito e Rua Boa Vista. Comunico o arquivamento sem julgamento de mérito por perda de objeto. O plenário toma conhecimento. Agora, o item seguinte para julgamento, o TC 3431, trata do exame prévio de edital do pregão presencial 36/2013, lançado pela Prefeitura Municipal de Paraibuna, que tem por finalidade a contratação de serviços de transporte intermunicipal sob regime de fretamento para transporte de alunos que residam no município de Paraibuna, do ensino técnico e superior, discentes no município de São José dos Campos, Taubaté e Mogi das Cruzes. Queixou-se o representante Carlos Daniel Rolfsen acerca da exiguidade do prazo de 7 dias úteis contados da convocação da notificação do pregoeiro ao servidor responsável, para que a licitante investidora apresentasse como condição para assinatura do contrato os documentos relacionados nas alíneas A a E do parágrafo 3º do item 15 do edital, consistentes de relação de veículos, documentação deles, nomes dos motoristas e suas carteiras de habilitação, o que, a seu ver, constituiria em exigência camuflada de propriedade prévia, o que é defeso pela lei. Ressalto que a Prefeitura também não deu cumprimento à parte das determinações exaradas no TC 1267-98913, que trata do mesmo pregão presencial 36/2013, a fim que fosse dado especial atenção às observações do douto Ministério Público de Contas, no sentido da exiguidade do prazo fixado para o início da operação e de que o edital fosse subscrito pela autoridade competente e não pelo pregoeiro. A administração, em razões de defesa, comunicou que pretende alterar os dispositivos apontados,
entendendo os prazos julgados exíguos e que a subscrição do edital foi corrigida conforme a orientação desta Corte. A assessoria técnico-jurídica concluiu pela procedência dos itens impugnados no edital, consignando que a origem agora acatou integralmente as ponderações dessa Corte. O Ministério Público de Contas, igualmente, se manifestou pela procedência da representação, destacando que a origem apresenta em suas justificativas nova alteração do instrumento convocatório com prazos razoáveis de 10 dias para a apresentação da declaração do proponente de que dispõe das condições necessárias para a prestação do objeto e 30 dias para a assinatura do contrato. SDG não destoou da opinião de seus predecessores, pronunciando também pela procedência das impugnações. Eu passo ao voto. A exemplo do posicionamento unânime dos órgãos desta Corte, que atuaram no processo, considero procedentes as impugnações ora analisadas. Isto porque, por um lado, restou evidenciado que a nova versão do edital não deu pleno atendimento às determinações exaradas por esta Corte de Contas no já mencionado TC 1267-98913, tanto em relação ao prazo para a apresentação de documentos indispensáveis à assinatura do contrato e para o início da prestação de serviços, quanto à definição do subscritor do instrumento convocatório. Considero, portanto, procedentes as impugnações analisadas, determinando que a Prefeitura Municipal de Paraibuna, querendo dar prosseguimento ao certame, adote as medidas corretivas pertinentes para dar cumprimento à lei e à jurisprudência deste tribunal. E mais, proponho ainda a aplicação de multa ao responsável, Antônio Marcos de Barros, prefeito municipal, por não ter dado integral atendimento às determinações exaradas por esse tribunal no TC 1267 retromencionado, no valor de 300 UFESPs. É como voto, senhor presidente. Procedente ao voto, edital de Paraibuna, acrescido de multa. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Ordem do dia. Sessão municipal. Tenho 2 agravos para relatar, itens 6 e 7, já antecipei os respectivos relatórios. Podemos partir para o voto, que observa que no mérito o recorrente não tem razão. Não se sustenta a tese de que teria havido pluralidade de publicação do venerando acórdão na segunda Câmara. Na verdade, o extrato divulgado no Diário Oficial de 11 de setembro, no qual escora-se o recorrente para arguir interposição tempestiva do apelo, reproduz ata de resultados da 23ª sessão ordinária, que, como sabemos, não se confunde com o acórdão. A publicação do acórdão é o dias aquó para a interposição do recurso, a parte perdeu prazo. Não conheço, nego provimento ao agravo. Está em discussão e votação. Aprovado. E Alfredo Amador Tonello, ex-prefeito de Brodowski, também agrava de despacho da presidência. É o item 7, o relatório já é de conhecimento de Vossas Excelências. E quando o agravante se refere à manifestação do GTP, aliás, o despacho se refere à manifestação do GTP conclusiva quanto à impertinência do apelo, bem como ao inciso 3º do artigo 138 do Regimento Interno, está correto, porque liminarmente indeferiu o recurso ordinário. De somenos, portanto, tem o decisório de entrada no aspecto da tempestividade. Não era intempestivo, mas era inaceitável sobre outros fundamentos. Portanto, nego provimento ao agravo. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do presidente. Conselheiro Antônio Roque Cittadini tem a palavra. Item 8 da pauta, recurso do prefeito de Jales. Relatório disponibilizado. Conheço em preliminar. O plenário acompanha. No mérito, exigir certidão negativa de débito perante o Conselho Regional Nutricionista, fere o disposto na súmula 25 e 28 deste tribunal. O voto acompanha a manifestação da Casa pelo desprovimento. Conselheiro nega provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. O 9 é recurso de Caraguatatuba. Também conheço em preliminar. Conhecido. No mérito, a empresa consagrada vencedora não comprovou a boa situação por não utilizar-se do demonstrativo dos últimos exercícios. Observa-se a instrução processual que o resultado do índice de liquidez seria 0,96 e não 1,6. Acompanham os órgãos da Casa, inalterada a situação, voto pelo desprovimento. Conselheiro nega provimento. Caraguatatuba, item 9. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 10, Prefeitura de Presidente Epitácio, julgamento de irregularidade, contrato firmado com a ENP,
Disponibilizado o relatório em preliminar, conheço o recurso. O plenário acompanha. No mérito, compartilho das manifestações desfavoráveis da casa. O conjunto de irregularidade não permite rever. Nessa conformidade, meu voto é pelo desprovimento do recurso. Item 10, discussão e votação, aprovado. 11, retiro de pauta, retorno ao gabinete. É regimental pedido. Pedido dos advogados que querem fazer sustentação oral. Itens 12, 13 e 14, recursos ordinários da Prefeitura de Osasco, as várias empresas colocadas na nossa ordem do dia. Em preliminar, conheço do recurso. O plenário também conhece. No mérito, a justificativa para dispensar a licitação se baseou na demora de conclusão de concorrência instalada para aquisição de medicamentos. O que se evidencia nos autos é que verificada a concorrência transcorreu de forma inexplicavelmente morosa, levando a mais de um ano para ser concluída, indicando que a alegada emergência ocorreu por culpa da própria administração. Acompanhe a SDG, voto pelo desprovimento do recurso. Itens 12, 13 e 14 em conjunto, está em discussão e votação, aprovado o voto do relator. 15, Capela do Alto, exercício 2011, insuficiente aplicação do recurso no Fundeb. Preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, pelo desprovimento, permanece a situação inalterada. Conselheiro nega reexame. Capela do Alto está em discussão e votação, aprovado. Item 16, Manduri, pedido de reexame. Aplicação de manutenção do ensino. Relatório disponibilizado. Em preliminar, conheço. Conhecido. Meu voto não diverge da casa, razão pela qual mantém a decisão. O município não deu atendimento à aplicação mínima no ensino. Foi 22,56. Voto pelo não provimento ao pedido de reexame. Está em discussão, item 16. Encerrada a discussão e votação, aprovado. 17, pedido de reexame de Rincão. Presentes, conheço em preliminar. Conhecido. Quanto ao mérito, esclareço que o parecer recorrido teve uma questão prejudicial, a insuficiente liquidação de precatório de baixa monta, nos termos da emenda constitucional 62, com eficácia plena de aplicabilidade, exercício de 2008, restando um saldo de 6.169, que deveriam ser pagos de 65.334, mas só foram depositados na conta vinculada 59 mil. No caso específico, entendo que tal falha possa ser relevada. Ainda que ofendido o princípio da anualidade, a quantia é ínfima, 6.116, mostrando a insuficiente para ensejar a emissão de um parecer desfavorável às contas. Já foi decidido isso, foi relator o eminente conselheiro Renato Martins Costa na conta de Avaré. Nesse modo, acompanho a SDG e voto pelo provimento a fim de que seja emitido parecer favorável, mantendo as recomendações. Rincão, conselheiro reexamina o parecer. Está em discussão e votação, aprovado. Parabéns. Justa decisão. Não posso discutir, mas posso comentar. Conselheiro Renato Martins Costa, tem a palavra. Para o 18, senhor presidente, são embargos de declaração contra acordo desse pleno que negou provimento ao pedido de reexame das contas da Prefeitura de Lucianópolis, exercício 2011. O Ministério Público de Contas é pelo conhecimento e provimento parcial em virtude de contradição constante no acordo em face de erro formal existente na ementa. Em preliminar eu conheço. Conhecido. E tem toda a razão o Ministério Público de Contas, acabaram equivocadamente constando da ementa razões de rejeição, na verdade, inexistentes. A única razão de irregularidade e parecer desfavorável à conta foi desatendimento do 21 da 11.494, problema do Fundeb. Eu dou provimento parcial aos presentes embargos para esta correção. Vossa Excelência corrige a ementa. Corrijo a ementa, é só na ementa. Só a ementa do venerando o acordo. Está em discussão, encerrada a discussão, votação, aprovado. 19, recurso ordinário contra acordo que julgou irregulares de licitação, contrato, termo de prorrogação, aplicou 1.000 FESPs de multa ao ex-prefeito de Limeira, contrato de melhoria de serviços de uma rodovia local. A instrução é pelo desprovimento, conheço em preliminar. Conhecido. A exceção da questão da aferição de irregularidade fiscal, com certidões
negativas com efeito de positivas, ou positivas com efeito de negativas, melhor dizendo, os demais aspectos não foram afastados. Não obstante, considerando a proporcionalidade, valor do contrato, conjunto de irregularidades, aqui até elas tecnicamente, se houvesse justificativas, poderiam ser aceitas, o que não foi o caso, me parece que 1.000 UFESPs é uma multa excessiva. Eu reduzo para 400 UFESPs. Portanto, dou provimento parcial apenas para isso. Redução de multas. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. Para o item 20, reexame de Lençóis Paulista, Prefeitura 2011. A TJ, MPC pelo desprovimento, SDG pelo provimento. Conheço em preliminar. Plenário também. É aquela situação em que o município havia aplicado 100% do Fundeb, houve glosa que reduziu para 99,57%. Com o recurso, várias aplicações foram apresentadas para regularizar a situação. A TJ acolheu uma de 46.820, o que elevou para 99,78% a aplicação do Fundeb. E parou aí. Já a SDG, a meu ver, com toda a correção, percebeu que houve uma transferência em janeiro de 2012 de 66.656 da conta Fundeb de Lençóis Paulistas para o governo do Estado, a título de ressarcimento de pagamento de professores do ensino básico, competência dezembro de 2011, em cumprimento de convênio. Com a agregação desses 66 mil, os 100% são atingidos e, com isso, com o SDG, eu dou provimento ao recurso. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Conselheiro Robson Marinho tem a palavra na sequência. Senhor presidente, os itens 21 a 24 cuidam de recursos ordinários interpostos respectivamente. O 21 pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, contra acórdão que considerou irregular convênio firmado com o Esporte Clube Ferraz. Itens 22 e 23 pela Prefeitura de Franca, contra acórdão que considerou irregulares licitação e contratos dela decorrentes, firmados com Val Rocha Engenharia e Tecpave Engenharia, para recapeamento asfáltico. O item 24, pela Prodesan S.A. de Santos, contra acórdão que considerou irregulares licitação e contrato com a Betunel, Indústria e Comércio, para o processamento de cimento asfáltico de petróleo. Eu encaminhei previamente os relatórios a vossas excelências. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. O plenário acompanha. E no mérito, acompanho a instrução e nego-lhes provimento. Itens 21 a 24, recursos de Ferraz de Vasconcelos, Franca e Prodesan em conjunto. Relator nega provimento, está em discussão e votação. Aprovado. Itens 25 a 27, também em conjunto, senhor presidente. Perfeitamente. O 25 trata de ação de revisão proposta pela Câmara de Cubatão, visando desconstituir decisão que julgou irregulares as contas da edilidade relativas ao exercício de 2007. O item 26 trata de ação de revisão proposta pela Câmara de Serrana, visando desconstituir decisão mantida em grau de recurso que julgou irregulares as contas daquele legislativo relativas ao exercício 2004. Por fim, o item 27 trata de ação de rescisão proposta pela Prefeitura de Cotia, visando desconstituir decisão confirmada pelo egrégio plenário, que julgou irregulares a concorrência, o contrato e o termo de aditamento, cujo objeto era a prestação de serviços de gerenciamento e abastecimento do setor de farmácia da municipalidade. Os relatórios eu encaminhei previamente a Vossa Excelência. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. O plenário acompanha. E no mérito, não merecem conhecimento, devendo seus autores serem julgados carecedores do direito de intentá-la, acompanhando a instrução. Itens 25 a 27, o relator não conhece das ações. Está em discussão e votação. Aprovados os votos. Item 28 e sequentes, Cristiana de Castro Moraes, nossa querida vice-presidente, tem a palavra. Senhor presidente, eu relato inicialmente o item 28 e trata-se de embargos de declaração opostos pela municipalidade de Jacareí contra a decisão do Pleno que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o parecer contrário à aprovação das
contas do exercício de 2010. O Ministério Público de Contas opinou pela rejeição dos embargos. Em preliminar, estando em termos, conheço dos embargos. Conhecidos. No mérito, não verificando omissão, contradição, obscuridade, o meu voto rejeita os embargos. Está em discussão e votação. Aprovado. Também eu relato agora em conjunto 29 a 39. Deferido. Também se tratam de embargos opostos em face de decisão do Pleno que negou o provimento a recurso ordinário interposto contra a decisão da primeira Câmara que julgou irregular comprovação de aplicação de recursos, condenando a entidade beneficiária, a CIAP, a devolução do valor total recebido. E também, na ocasião, teve multa de 1.000 FESPs. O Ministério Público de Contas manifestou pelo não provimento. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecido. No mérito, o decisório não contém obscuridade, contradição ou omissão, rejeito os embargos. Em discussão. Aprovado o voto da relatora. O item 40, agora que eu relato, trata-se de recursos ordinários interpostos pela empresa Provença Construtora Limitada e pelos senhores Evilásio Cavalcante de Farias e senhor Luiz Antônio de Lima, ex-prefeito e ex-secretário de administração do município de Taboão da Serra, pleiteando a reforma da decisão proferida pela Colém da Segunda Câmara que julgou irregulares termos aditivos e termos de suspensão celebrados entre a Prefeitura e a empresa Logic Engenharia e Construção Limitada. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, os termos de aditamentos foram julgados irregulares com fundamento no princípio da acessoriedade. Nessas condições, eu nego provimento aos recursos. Está em discussão o voto da relatora. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Agora eu relato o item 41. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo ex-presidente do Legislativo Municipal de Santa Clara do Oeste, contra a decisão da primeira Câmara que julgou irregulares as contas de 2011, tendo em vista a extrapolação do limite total da despesa em inobservância ao artigo 29A da Constituição Federal. A TJ e o Ministério Público de Contas se manifestaram pelo não provimento. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, a irregularidade não foi afastada, encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências e nego o provimento ao recurso. Está em discussão o voto da relatora. Aprovado. Agora o item 42 trata-se de um pedido de reexame interposto contra a decisão que emitiu parecer desfavorável às contas de Macedônia relativas ao exercício de 2011, em razão do insuficiente pagamento de precatórios no período. O Ministério Público de Contas e SDG opinaram pelo não provimento do pedido de reexame. Em preliminar, estamos em termos dele, conheço do recurso. Plenário também. No mérito, as razões do pedido de reexame não são suficientes para afastar o juízo pela rejeição das contas, uma vez que nada inovam ou esclarecem quanto à questão dos precatórios. Nesse cenário, meu voto acompanha as manifestações do Ministério Público de Contas e SDG e nego o provimento ao pedido. Está em discussão e votação. Aprovado o voto da relatora. Agora, o item 43, um pedido de reexame interposto pelo prefeito do município de Ilha Comprida, contra a decisão que, ao apreciar as contas relativas ao exercício de 2011, emitiu parecer desfavorável em razão do descontrole fiscal apresentado pelo resultado da execução orçamentária, o qual, embora de pequena monta, manteve o acentuado déficit financeiro e ainda a falta de pagamento de encargos sociais. Aqui também a instrução do Ministério Público de Contas e SDG, ambos se manifestaram pelo não provimento do apelo. Em preliminar, o pedido de reexame está em termos, dele eu conheço. Conhecido. No mérito, os argumentos e documentos juntados pelo recorrente não se mostram suficientes para justificar o descontrole fiscal observado nas contas. E, no caso, o resultado do período manteve o saldo financeiro negativo do exercício anterior, agora fixado em 14.729.000. Na verdade, o saldo financeiro negativo foi equivalente a 44,33% da receita corrente líquida no período, portanto, bastante expressivo. Também depõe contra a regularidade das contas a falta de recolhimento de parcelas devidas ao INSS, FGTS e PASEP. Nesse cenário, eu acompanho o Ministério Público de Contas e SDG e nego o provimento ao recurso.
Relatora nega reexame. Ilha cumprida. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho tem a palavra. Senhor presidente, o item 44, o retiro de pauta, porque o recorrente peticionou e que está trazendo documentos novos e memorial. É regimental o pedido de Vossa Excelência, adiada a matéria. No item 45, há pedido de sustentação oral. Indago se está presente o Dr. Marcelo Palaveri. Ausente o advogado, Vossa Excelência tem a palavra. Recurso ordinário interposto contra a decisão da Egrégio Segunda Câmara, que julgou irregular essa concorrência de contrato celebrado pela Prefeitura de Paulínia e a construtora Melo Azevedo, no valor de R$ 149.515.853,72, para construção e execução de obras civis de implantação de infraestrutura de interesse social, compreendendo unidades residenciais horizontais, equipamentos comunitários, público, infraestrutura e estruturas complementares. A Assessoria Técnica, assim como a chefia do órgão, posicionou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. Para o Ministério Público de Contas, a exigência de vista do CREA para habilitação está de acordo com a legislação em vigor, tendo origem falhada em não republicar o edital e devolver o prazo para a preparação das propostas. Concluiu pelo desprovimento de recurso ordinário. A Secretaria de Diretoria-Geral também opinou pelo não provimento. O processo integrou a pauta do Egrégio Tribunal Pleno de 14 de 8 de 2013, oportunidade que o patrono desse prefeito produziu defesa oral. Na sequência, houve apresentação de memoriais, com informações a respeito do estágio das obras, tendo sido rebatidos mais uma vez os óbitos que serviram de embasamento da decisão, mediante renovação das alegações ofertadas no recurso e na defesa oral. É o relatório. Em preliminar, os pressupostos estão presentes, por isso eu acolho o recurso ordinário, senhor presidente. O plenário também conhece. No mérito, como exposto no voto previamente disponibilizado, a conduta não se justifica da administração, tendo gerado restrição à competitividade, notadamente diante do vulto e a natureza do objeto licitado, que envolve um segmento muito concorrido como a da construção civil. Assim, como a unanimidade dos órgãos técnicos da Corte e dessa Casa, técnicos, entendo que, muito embora as razões recursais foram bem lançadas, assim como os argumentos expostos na defesa oral e também memorial, não foram suficientes para deconstituir a decisão colegiada, forte que a compatibilidade do certame foi a mínima possível. Como é possível, apenas 2 proponentes, o que se ergue como anteparo irremovível a qualquer eventual pretensão de relevamento das cláusulas com potencial restritivo. Em curtas razões, e voto pelo não provimento de recurso, presidente. É meu voto. Que está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. Itens 46 e 47, retiro de pauta, votou no gabinete. Retirados de pauta 46 e 47. Item 48, trata-se de ação de revisão proposta em fase respeitável sentença que considerou irregular a prestação de contas concedido à Associação de Paz Excepcionais da PAI de Itapuí pela Prefeitura de Itapuí em 2006, por força do convênio do Programa de Saúde da Família, tendo sido referida entidade condenada a ressarcir quantia de R$ 115.372,79, com acréscimos legais e incidentes, ficando ainda assim proibido de receber novos benefícios. Assessoria Técnica e Chefia não vislumbraram as condições de cabimento da ação, propondo que não se conheça a pretensão, ao passo que a STG, por verificar que os pressupostos de legitimidade foram atendidos, assim como tempestividade, a documentação carregada é suficiente para fundamentar o pedido na regra do artigo 73, inciso 4º da Lei Orgânica desse Tribunal. Opinou pelo conhecimento. No mérito, posicionou-se pela procedência da ação, com proposta de julgar regular a prestação de contas sem embargo da comprovação de recolhimento dos valores objeto do acordo de procedimento celebrado entre o órgão concessor e a beneficiária. Feita diligências para o saneamento de dúvidas e a comprovação dos valores restituídos. É o relatório. Satisfeito o regime de cabimento da ação de divisão, dela conheço em preliminar. O relator conhece da ação, o plenário acompanha. No mérito, as diligências realizadas no curso de instrução dirimiram as divergências que haviam cerca do valor do repasse. No que concerne aos demais apontamentos da decisão revisanda, como ponderou a Secretaria de Diretoria-Geral, o Egrégio Tribunal Pleno já considerou regular, em sede de ação de revisão, prestação de contas de repasse do terceiro setor, quando demonstrada a correta aplicação dos recursos e na finalidade que se destinavam,
relevando eventuais falhas de natureza formal, a exemplo do que foi decidido no TC 838/2010. Ademais, resulta comprovado nos autos que a entidade agora vem cumprindo regularmente o acordo de parcelamento firmado. Sendo assim, voto pela procedência da ação de revisão para fim de desconstituir a adição exarada nos autos e julgar regular a prestação de contas com recomendações da Associação de Amigos e Pais Excepcionais de Itapuí, a Pai Renascer, liberando da pena proibitiva de novos recebimentos. A sua quitação, contudo, fica condicionada à comprovação da restituição do tutelado valor objeto do acordo firmado com a municipalidade. Diante do relevamento das falhas relacionadas à notificação, as quais eu somaria seu de cunho formal, permito-me também, senhores conselheiros, cancelar a sanção pecuniária aplicada ao senhor prefeito municipal José Gilberto Sangioro, bem como excluir a remessa dos cópias dos autos do Ministério Público Estadual. No entanto, em relação ao oficiamento do Tribunal de Contas da União, considero oportuno manter, tendo em vista que parte dos recursos são de fonte federal. É meu voto, presidente. Que está em discussão. Relator considera procedente a ação de revisão. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto de Sua Excelência. A palavra é do conselheiro Antônio Carlos dos Santos, na sequência. Senhor presidente, o item 49 traz recurso ordinário interposto por Gunnar Wilhelm Köhle, secretário municipal da Educação de Rio Claro à época, contra o acórdão da Igreja Segunda Câmara, que julgou irregulares a concorrência e o contrato entre a Prefeitura Municipal de Rio Claro e Rápido São Paulo Transportes e Serviços Limitada, objetivando a prestação de serviços de transporte de alunos de ensino fundamental e médio residentes na zona rural e urbana do município de Rio Claro e o transporte para atividades extra-classe não previstas no calendário escolar e com aplicação de multa ao responsável no equivalente pecuniária 200 UFESPs. Fundamentou tal decisão a exigência de comprovação de capital social mínimo subscrito e integralizado de R$ 2 milhões, constante no item 5.4.1 do edital, que corresponde a 34,54% do valor orçado para o ano letivo de 2006, extrapolando o previsto no parágrafo 3º do artigo 31 da Lei 866693. Também inadequada a estipulação de visita técnica pré-agendada para 6 dias antes do recebimento das propostas, exigência de indicação de motoristas condutores essenciais para a execução dos serviços, com apresentação dos respectivos documentos de habilitação, categoria D ou superior. A assessoria técnica manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. No mesmo sentido, manifestaram-se chefia do órgão e SDG. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. No mérito, acolho as manifestações dos órgãos técnicos e voto pelo desprovimento do recurso. Está em discussão o voto do relator. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. O item seguinte, o item 50, também traz recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Montemor contra o venerando acórdão da Igreja Segunda Câmara, que julgou irregulares a concorrência, o contrato e os termos aditivos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montemor e Rubrema Terraplanagem e Pavimentação Limitada, objetivando a execução de obras e serviços de galerias de águas pluviais, guias e sarjetas de concreto, terraplanagem e pavimentação asfáltica nos bairros Cidade Jardim, Chapéu do Sol e Água Choquinha, aplicando multa ao prefeito responsável no equivalente pecuniário de 200 UFESPs. Fundamentar o juízo pela reprovação da matéria a exigência de validação dos registros competentes pelo CREA São Paulo na fase habilitatória, vedada pelo inciso 1 do artigo 1º da lei, do artigo 30, melhor dizendo, da Lei 866693, passível de ser exigida apenas da vencedora do certame, exigência de prova de aptidão técnica dos licitantes por meio de, no máximo, 2 atestados e de comprovação de vínculo empregatício, sem respeitar todas as possibilidades previstas na súmula 25 e ainda a condição imposta para visita técnica com dia e hora marcada como forma de habilitação em desacordo ao disposto na Lei de Licitações e recentes decisões dessa Corte. A TJ manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento, argumentando o fato que 18 empresas
se interessaram pelo certame e apenas 5 participaram, com uma inabilitada. Há evidência que as exigências efetivamente foram restritivas. SDG perfilhou o mesmo entendimento, pois o conjunto de impropriedades acabou por limitar o universo competitivo. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, acolho as manifestações dos órgãos técnicos e voto pelo desprovimento do recurso. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. O item 51 também traz recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, senhor Armando Tavares Filho, prefeito à época, contra o venerando acórdão da Igreja Segunda Câmara, que julgou irregulares a inexigibilidade de licitação e o contrato entre a Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba e Júlio Simões Transportes e Serviços Limitada, objetivando a aquisição de 325 mil passes escolares para atender alunos de diversas escolas no município. Aplicou ao responsável multa no equivalente de 200 UFESPs. Fundamentou tal decisão não restar configurada a hipótese de inexigibilidade de licitação com fundamento na inviabilidade de competição do que trata o caput do artigo 25 da Lei 866693. Ponderou que tais contratações da espécie entre as mesmas partes já foram julgadas irregulares em grau de recurso, inclusive, citando diversos julgados similares. A TJ Jurídica manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento, pois o recurso não trouxe nada de novo capaz de infirmar os fundamentos da respeitável decisão recorrida. E, no mesmo sentido, trilhou a SDG. Eu passo ao voto. Em preliminar recurso em termos dele conheço. O plenário acompanha. No mérito, como bem fundamentado na sentença combatida, os passes adquiridos, objetos da contratação e análise, não se destinaram às linhas regulares, objeto da concessão, o que desvirtua a contratação direta fundada na inviabilidade de competição. Assim, meu voto acompanha as manifestações unânimes dos órgãos técnicos e nega provimento ao apelo. Está em discussão o voto do relator. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. O item seguinte, o 52, também um recurso ordinário, interposto por José Maria de Araújo Júnior, ex-prefeito do município de Santa Bárbara do Oeste, contra o acórdão da Igreja Primeira Câmara, que julgou irregulares o pregão e o contrato decorrente, firmados entre a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste e Autoposto Santa Bárbara do Oeste Limitada, objetivando a aquisição de combustíveis, itens 1 álcool etílico, 2 gasolina comum e 3 óleo diesel metropolitano. O juízo pela reprovação da matéria deveu-se à exigência de que a empresa vencedora do certame possua um posto de abastecimento que fique no máximo a 5 quilômetros de distância da garagem municipal, em flagrante desrespeito aos artigos 3º e 21, parágrafo 4º, ambos da Lei de Licitações, bem como da súmula 16 desse tribunal, porquanto a municipalidade não logrou êxito em justificar a restrição. Referida irregularidade já foi motivo de recomendação em julgamento de contratação entre as mesmas partes, com objeto idêntico a este, agravando a presente situação, haja vista que a administração teve ciência, antes da realização do edital aqui analisado, e que consta no município 45 distribuidoras de combustível. No entanto, houve a participação de apenas uma proponente, demonstrando que a competitividade no procedimento licitatório não restou evidenciada. SDG opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, posto que as razões do apelo vieram desacompanhadas de quaisquer documentos que afastem de forma inequívoca a falha constatada nesses autos, agravando a situação, a repetição da falha do certame em tela a despeito da recomendação lançada à origem em contratação anterior. Eu passo a voto. Em preliminar recurso em termos dele conheço. O plenário também conhece. Quanto ao mérito, os argumentos expendidos pelo recorrente não possuem o condão de alterar o panorama processual que ensejou o juízo pela irregularidade da matéria ao exame. Assim, acompanho o SDG e nego provimento ao apelo. Está em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. O item 53 há requerimento de tentação oral, mas parece que Vossa Excelência pretende adiar a matéria? Exatamente, Excelência. Há um pedido para retirada de pauta e dessa forma eu encaminho, peço a retirada de pauta com retorno ao gabinete. Perfeitamente. É regimental o pedido de Vossa Excelência e com isso esgotamos a matéria constante da ordem do dia. Antes de encerrar
Eu indago ao Ministério Público se há eventual interesse em vista de qualquer dos processos examinados. Não, Excelência, agradeço. E ofereço a palavra aos conselheiros. Se houver interesse, podemos encerrar a sessão. Boa tarde a todos. Está encerrados os trabalhos. Estão encerrados.